Agora são 7h18. Bom, hoje nós vamos conversar com o Walter Sanches, secretário-geral do Industrial Global Union. Para quem não sabe, a Industrial Global Union é uma federação sindical global fundada em Copenhague em 19 de junho de 2012. Ela representa mais de 50 milhões de trabalhadores em mais de 140 países, trabalhando nas cadeias de fornecimento nos setores de mineração, energia e manufatura em nível global. Ele já está, inclusive, aqui no nosso Skype, para quem está acompanhando pela TVT e também pelo YouTube. Olá, Walter Sanches, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes do Brasil Atual e da TVT. Walter, bom, vamos falar aqui sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Você está chegando da Europa e eu queria que você analisasse, né, como é que está esse desmonte aqui no Brasil em relação ao trabalho, aos direitos dos trabalhadores. Tem a reforma da Previdência aí em curso, né? Teremos aí a votação em segundo turno em agosto. Como é que você está analisando a situação dos trabalhadores no Brasil, chegando aí a 14 milhões de desempregados? Então, Marilu e ouvintes, o desmonte que está acontecendo vai muito além do que a gente tem conhecimento de reformas trabalhistas. Veja que desde a crise econômica de 2008, mais de 120 países fizeram algum tipo de reforma trabalhista, sempre com o mesmo mote, né? Depois de uma destruição social, altos índices de desemprego, chega algum iluminado para falar que o problema é o alto custo do trabalho e aí nós temos que baixar o custo do trabalho para poder voltar a ter investimento. Só que assim, não adianta você dizer que o trabalhador trabalha por um prato de comida, né? Eu me ofereço a trabalhar por um prato de comida, não precisa me pagar nada, recolher fundo de garantia, férias, nada. Mas se o empresário não tiver para quem vender, ou para quem produzir, para quem vender, ele não vai contratar, não adianta. Então, esse tipo de alegação que foi feito em vários países, inclusive aqui no Brasil, é uma falácia, né? E o resultado disso, a promessa que foi feita naquela época, de gerar 6 milhões de empregos, gerou 6 milhões de desempregados a mais, né? Então, hoje nós estamos com essa alarmante índice em torno de 14 milhões de desempregados. Nós, inclusive, em junho, o Brasil foi levado à, à Comissão de Aplicação de Normas da OIT, porque justamente estava em violação às normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho com a reforma trabalhista, e a alegação do governo era que era para promover a negociação coletiva. Mas como promover a negociação coletiva se você o ator tem que estar, né, do outro lado da mesa, tem que estar equilibrado. Mas os trabalhadores tiveram seus representantes, os seus sindicatos, minados também por essa reforma trabalhista, né? Quer Na dizer, sequência veio a lei da terceirização, né? Ou seja, a precarização, a oficialização da precarização, inclusive na atividade fim das empresas, e agora, com reforma da Previdência e a tal da medida provisória da liberdade econômica, é a pá de cal, né? É acabar a destruição, desmantelamento total do que pode ser um sistema de direitos e de próprio a possibilidade da defesa dos direitos através dos sindicatos. e que comparação que você pode fazer, Walter, em relação aos direitos, né, no que se refere à questão da previdência social, entre o Brasil agora, né, com esse desmonte todo, e outros países, os direitos dos trabalhadores nesse sentido? Veja, é uma coisa, também é um processo que acontece em vários países, até por conta de uma questão demográfica, né? A população vai envelhecendo e algum ajuste no sentido de que, vamos dizer, a história do que se fala, termo técnico é o cálculo atuarial, né? Quanto que você contribuiu ao longo da vida e a empresa e o sistema, e quanto você vai receber. Então, você vive mais, você vai receber mais. Então, algum ajuste desse tipo é normal e acontece em vários países, né?
Agora, o Brasil teve essa virtude do sistema previdenciário brasileiro, em que estabeleceu outras fontes de sustentação, né? Impostos específicos, como o imposto sobre o lucro líquido e algumas outras contribuições, que compunham um sistema para não ter a dependência específica sobre a base contributiva. Mas o grande problema que nós falamos para o Brasil não era o problema de ser um sistema deficitário, né? O problema é porque se você tem 14 milhões de desempregados e 50 milhões aproximadamente de informais que não contribuem para o sistema, esse é o grande problema. Se você tiver essas pessoas contribuindo para o sistema, você pode equilibrar como o sistema era equilibrado até 4, 5 anos atrás, quando a curva do emprego começou a inverter e nós começamos a aumentar o número de desempregados no país. Quer dizer, bom, a gente é um golpe, né, contra os trabalhadores. O Glauco aqui também tem uma questão para você, Sanches. Sanches, bom dia. Bom dia. A gente teve essa promessa de geração de empregos que acabou não se concretizando com a reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência também se anuncia como uma grande geradora de empregos que vai ser responsável pela criação de 8 milhões de postos de trabalho. Temos também a medida provisória da liberdade econômica, que o próprio relator disse que pode gerar 3 milhões e 700 mil empregos e até aumentar de 3 a 6 vezes a renda per capita do brasileiro. E o que me parece, Sanches, lembra um pouco aquela questão, a tese da doutrina do choque, da Naomi Klein, onde você aproveita uma catástrofe, no caso uma catástrofe econômica, uma crise, quase uma depressão, para empurrar para as pessoas políticas públicas que, na verdade, prejudicam elas mesmas, que não percebem e de repente acabam abrindo mão por uma falsa promessa. É isso mesmo? Essas políticas estão sendo implementadas na base do desespero das pessoas que, no afã de conseguir emprego, acabam aceitando esse tipo de argumentação? Então, é exatamente isso, né? Porque o que basicamente acontece quando você faz, sobretudo a reforma da Previdência, como que a reforma da Previdência pode ter algum efeito positivo para a sociedade, né? Da forma como está sendo feito? Primeiro que assim, as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo, então os poucos postos de trabalho que poderia existir um turnover, né? Uma rotatividade normal, né? Natural, aquilo da pessoa se aposenta e aí essa vaga fica aberta para outra, isso não vai acontecer. Então, como que isso pode ter um efeito positivo, né? Outra coisa é que você vai diminuir o valor dos benefícios. Então, aquela parcela da renda nacional que vem do consumo das famílias e dos salários e das pensões, isso também vai diminuir. Então, como é que isso pode... É o ciclo, ao contrário do ciclo virtuoso, né? Ou seja, cada vez você vai aprofundando mais a miséria. Então, inclusive, essa medida da liberdade econômica é a coisa mais selvagem, que eu não tenho conhecimento em outro país, e olha que eu tenho rodado muito ultimamente pelo mundo, eu não tenho conhecimento de algum paralelo dessa selvageria que vai você suspender os direitos totais, assim, desobriga os empresários a cumprir as obrigações e os recolhimentos, etc., enquanto o país estiver com mais de 5 milhões de desempregados, que é o caso agora, por mais de um ano. Então é uma selvageria que não tem paralelo no mundo, né? E isso, basicamente, o que está acontecendo? Você está transferindo o pouco de renda dos salários e das pensões e das aposentadorias para o bolso dos empresários. Basicamente é isso. Porque se ele não tem demanda de consumo, não vai ter comércio, não vai ter produção. Então, não tem como justificar. A única setor que, em tese, né, poderia ser um pouco beneficiado é se o governo melhora a sua arrecadação, né, a sua questão fiscal, e vamos dizer, o governo poderia ter alguma possibilidade de fazer o seu investimento público. É a única coisa que você pode visualizar, mas a selvageria em sequência que a gente está vivendo no Brasil não tem paralelo em outro lugar no mundo. Exato.
Agora, como é que você está acompanhando a Vaza Jato, né? As denúncias do Intercept Brasil, agora em parceria com outros meios de comunicação aqui no Brasil, que estão denunciando, né, de que forma é que foi feita a Lava Jato, né? Esse conluio entre o Ministério Público, o Moro. Como é que você está analisando? E em comparação também com outros países, quando existe alguma denúncia de corrupção, como as empresas são preservadas? Como é que é, Sanches? Então, na verdade, essas revelações do Intercept, que agora fez uma aliança com alguns outros veículos da imprensa, revelou aquilo que a gente tinha convicção e não tinha prova, né? Para parafrasear o menino aí que empina a pipa no ventilador, né? Sim. Então, é aquilo que a gente já sabia e agora chegou às provas, né? Que era um processo totalmente viciado, que era um processo assombroso. A cada revelação, assim, a gente fica horrorizado com o grau de promiscuidade entre o juiz e a acusação, né? Que não existe, é ilegal, né? Fere todos os... Bom, enfim, vocês têm falado disso todos os dias. Uma coisa que eu acho que o Brasil, lamentavelmente, claro que todos nós somos favoráveis ao combate à corrupção e o Brasil realmente existia em esferas públicas muitos níveis de corrupção, né? E que, obviamente, todo mundo quer o combate disso de uma forma sistemática, né? Mas o problema é que isso destruiu empresas e empregos, né? Ao longo desses 5 anos da Lava Jato, o setor da construção pesada, né? O setor de proteínas, né? Os frigoríficos, o próprio setor, a cadeia produtiva do petróleo e do gás, a petroquímica, etc., foram destruídos, foram centenas de milhares de empregos perdidos numa insanidade, né? Então, é uma coisa que, por exemplo, também não tem paralelo em outros países, né? Eu vou citar 2 casos diferentes em que aconteceram, um inclusive aqui no Brasil, né? Primeiro, a Volkswagen, né? A Volkswagen foi envolvida num escândalo de burlar o sistema de aferição de emissões de poluentes nos Estados Unidos. E por conta disso, ela teve uma investigação nos Estados Unidos, no mundo inteiro, na União Europeia, e ela foi condenada a assim, milhões e milhões de penalidades, ainda está sendo processada, né? Um processo que segue. Porém, quem foi penalizado foram o CEO da empresa naquela época, Martin Winterkorn, e os engenheiros em cargos de direção responsáveis diretos pelo crime, né? A empresa segue produzindo, não houve demissões em função disso, né? O outro caso que eu queria citar, que aqui no Brasil, e é isso que é impressionante, como que 2 tratamentos diferentes, né? Eu estou aqui no Brasil em função de um acompanhamento do monitoramento do nosso acordo marco global que nós temos com a Siemens, né? Siemens é uma empresa global que trabalha no setor de energia, setor de energia eólica, produtos elétricos, material hospitalar, enfim, uma empresa gigante, né? Tem 380 mil funcionários no mundo. E a Siemens, como talvez todos os ouvintes se lembrem, há alguns anos atrás, não me lembro exatamente que ano, foi flagrada num sistema de concorrência viciada junto com a Alstom, né? E a Siemens, né? O que a Siemens fez um acordo de leniência. A matriz da empresa interviu, fez um acordo de leniência com o Ministério Público daqui de São Paulo e passou a colaborar com as investigações. O presidente naquela época, né, o CEO da empresa, ele chegou até, se eu não me engano, chegou a ser preso, né, mas foi indiciado, processado, está sendo processado, e a empresa segue produzindo sucesso, fazendo
investimentos, fez um acordo com a Apex, né, a Agência de Promoção das Exportações do ano passado, de investimento de 5 milhões de dólares nos próximos 5 anos. Então, vamos dizer, puniu quem tinha que punir, mas não puniu a empresa e os empregos gerados, os milhares de empregos gerados, uma empresa que tem 6 mil empregos aqui no Brasil, e esse é um modelo que, infelizmente, lamentavelmente, não foi usado no modelo da Lava Jato, porque, na verdade, o que estava por trás era um projeto de poder, ou seja, não importa se a gente destrua o país, se a gente jogue o país na recessão no 4º ano seguido de baixo crescimento econômico e 14 milhões de desempregados. O meu objetivo é chegar ao poder, que foi o que aconteceu. Exatamente, Sanches, muito obrigada aqui por toda a sua análise. Um grande abraço, prazer em muito falar com você. Bom dia a todos. Bom Obrigado. dia. Falamos aqui com o Walter Sanches, secretário-geral do Industrial Global Union.